Olá pessoal, sou o professor Fabrício Mollica de Mendonça, seja bem-vindo ao canal. Este é o nosso encontro da disciplina de Matemática Financeira. Se esse conteúdo é relevante para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like. E vamos começar. E aí, nós vamos falar sobre o regime de capitalização composto, tão esperado, né? O regime de capitalização composto, já falamos sobre o regime de capitalização simples e agora chegamos no regime de capitalização composto. O que acontece? Quando eu trabalho com regime de capitalização composto, a gente tem o efeito bola de neve. Por quê? Porque, na verdade, o fato de nós trabalharmos com o mecanismo de juros sobre juros, ele faz com que nós tenhamos um crescimento exponencial. Então, na verdade, o dinheiro ele rende sobre ele mesmo. Então, se eu pegar R$100 e aplicar durante 2 meses a 10% ao mês, então no primeiro mês ele vai render R$10, então o meu montante vai ser 110. No segundo mês eu vou aplicar os 110 e aí eu vou ganhar 121. Né? Então, nós temos aí esse crescimento exponencial que a gente diz, né, que é o tal do efeito bola de neve. E pequenas taxas, mesmo que sejam pequenas taxas aí, né, no longo prazo, elas vão gerar um maior impacto. E aí, em relação às fórmulas, primeira fórmula que a gente tem em juros compostos aí que a gente tem que entender é a fórmula dos juros. Ela é bem diferente da fórmula dos juros simples. Por quê? No juros simples nós tínhamos lá, juros é igual ao capital que multiplica a taxa que multiplica tempo. Aqui o que nós temos? Nós temos um juros é igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1. Então essa aqui é a minha taxa de juros. E aí eu tenho também a minha taxa de montante. O que é o montante? O montante vai ser igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Essa é a minha fórmula do capital. Então esse capital, a minha fórmula do montante, né? Ou do resultado final, ou o valor futuro. O meu capital nós já sabemos que é o capital inicial, ou o valor presente. Nós temos esse aí, 1 mais i elevado a n, é um fator de crescimento, sendo que o n é o expoente. Tá? E aí nós vamos marcar isso aqui. Tá? A cada período o capital é multiplicado por esse fator. E aí, como a cada período é multiplicado por esse fator aqui também eu posso utilizar, ao invés de fazer esses cálculos todos, eu posso utilizar as minhas tabelas. Tá? E aí vamos fazer a aplicação da fórmula. No regime composto, vamos pegar uma informação, que aí primeiro eu vou fazer de forma algébrica, para depois fazer o uso das tabelas. Porque as tabelas, elas favorecem na hora de você fazer uma prova, né, que você não pode utilizar calculadora, ou até mesmo se você tiver em um espaço sem calculadora, você pode utilizar essas tabelas para você encontrar de uma forma mais fácil. Então nós temos aqui um capital de R$1.000, aplicado uma taxa de 3% ao mês, pelo prazo de 5 meses. A primeira pergunta, o tempo da taxa é o tempo do prazo? Sim, é o tempo do prazo. Tudo bem, tranquilo, então podemos ir tranquilamente. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar qual é o valor dos juros. Então, juros é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1. Então, juros vai ser igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,3 elevado a n, que é igual a 5, né? Menos 1. Então, eu vou ter aqui um juros igual a 159,74. Ótimo. Aí, na hora que eu vou trabalhar com a fórmula do montante, o montante vai ser igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n. E eu vou substituir isso aí, montante vai ser igual a 1.000, que multiplica 1 mais 0,3 elevado a 5. Com isso, eu vou chegar no montante igual a 1.159,74. Como é que é composto esse montante 1.159,74? 1.000 é o meu capital, meu principal, e 159,74 é o quê? Seria a minha parcela de juros. E aí eu tenho que, pelo regime composto, um capital de R$1.000, ele aplicado uma taxa de 3% ao mês durante 5 meses, ele gerou juros igual a 159,74 e um montante de 1.159,74. Então vamos circular aqui, aqui estou no meu fator de crescimento, e aí agora esse fator de crescimento, eu tenho aí esse fator de crescimento 1 mais i elevado a n, eu posso
transformar isso para poder eu encontrar dentro de tabelas. Essa parte, né, esse fator de crescimento, ele é chamado de fator de valor futuro. Em alguns livros a gente encontra FVF e em outros livros encontra A e N, tá? É a mesma coisa. Então, para poder eu resolver isso aí, eu posso dizer o seguinte, que o meu montante é igual a 1.000, que multiplica fator de valor futuro 3% até 5, tá? E como é que eu resolvo isso? Eu vou lá atrás, vou pegar a minha tabela A1, que é o fator de valor futuro, e aí eu olho sempre assim, se ele corresponde realmente a essa fórmula. Então nós temos essa fórmula do lado 1 mais i elevado a n, então sim, ele corresponde. Eu vou fazer um cruzamento aqui, né? Vamos pegar lá onde tem 3% e 5 meses, né? 3% com 5. Vou cruzar essas duas informações aqui. Quando eu cruzar essas duas informações aqui, eu vou encontrar o meu fator, que é o 1.159. Eu vou substituir esse fator 1.159, onde eu estou colocando FVF 3% 5, eu vou substituir, e vou multiplicar 1.000 por esse fator, e eu vou encontrar aqui 1.159,74. Tá? Tem um problema aí. Quando eu faço de uma forma algébrica, eu acabo usando todos os números depois da vírgula. Tá? Então, quando eu trabalho a tabela, eu tenho um limite, porque eu tenho um limite que nós temos apenas 3 números depois da vírgula. Então, é possível que haja uma pequena diferença quando eu trabalho de forma algébrica ou quando eu utilizo a tabela. Mas isso aí não tem problema, tá? O valor é bem próximo. E aí pode dar essa alteração, mas isso aí não vai interferir em nada. E aí, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, né, de um capital de 5.000 que foi aplicado a uma taxa de 12% ao ano há 3 anos. Se eu fizer a aplicação disso aqui no regime de juros simples, o que acontece? Meu montante é igual a capital que multiplica 1 mais IN, né? Ou seja, 1 mais a taxa vezes o tempo. Com isso, meu montante seria 6.800, se eu estivesse fazendo pelo regime simples. Pelo regime composto, como é que ficaria? O meu montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. Então eu vou ter o montante é igual a 5.000 que multiplica 1 mais 0,12 elevado a 3. Com isso eu encontro um montante de 7.024,64. Nós temos 7.024,64 maior do que o 6.800 aqui. Então a gente pode mostrar que o regime composto ele gera mais valor. E aí nós vamos entrar nesse outro ponto aqui, que é trazer o valor futuro para o valor presente. Tudo bem. Quando eu pego montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o valor presente e levando para o valor futuro. Ótimo. E agora a gente vai fazer um caminho inverso. O que seria esse caminho inverso? Se eu tenho que montante é igual a capital que multiplica 1 mais i elevado a n, então o capital é igual a montante dividido por 1 mais i elevado a n. E com isso, nós vamos encontrar, se nós fizermos isso aqui de forma algébrica, eu tenho aqui, qual que é o valor da dívida? 50.000. De 50.000 dividido por 1 mais 0,08 elevado a 4, eu vou encontrar aqui um valor de um capital de 36.750. O que significa isso? Um valor de 36.750 hoje, ele vale 50.000 daqui a 4 anos. Então, pelo regime composto, o capital que é aplicado à taxa de 8% ao ano durante 4 anos gerou um montante de 50.000. Tá? E aí esse valor hoje ele é de 36.750. Ótimo. Então aqui nós temos, onde que eu circulei aqui, nós temos a seguinte informação, que é a seguinte: m dividido por 1 mais i elevado a n. O que significa isso? Eu tenho que é a mesma coisa de m que multiplica 1 sobre 1 mais i elevado a n, correto? Tá. Então esse 1 sobre 1 mais i elevado a n, na tabela eu chamo de
fator de valor presente, ou seja, FVP e N, tá? Então tem o fator de valor presente, que é o FVP, e N, que é a tabela aí que eu tenho para poder trabalhar. Quando eu trabalho essa tabela e trabalhando essa informação aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o meu capital, que é igual a M sobre 1 mais I elevado a N, né? E se eu trabalhar isso aqui, né, esse 1 mais I elevado a N é igual a FVP, que é fator de valor presente, e N. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou dizer que o meu capital é igual a montante que multiplica FVP e N. Ótimo. Então, o meu capital ele vai ser igual a 50 mil vezes fator de valor presente, 8%, 4 anos. Então, eu vou cruzar 8% com 4 anos, eu vou encontrar o quê? Eu, cruzando aqui 8% com 4 anos, eu vou encontrar aqui 0,7350. Então, se eu multiplicar 50 mil por 0,7350, eu vou chegar no mesmo valor de 36.750, que é o meu valor atual, né? o valor presente ou capital. Agora, investigando a taxa, que é o nosso próximo. Que tipo de exemplo nós temos aí? Olha só, eu tenho aí R$1.000. Esse R$1.000, os R$1.000 aqui acabaram virando 1.159,74 em 5 meses. E eu quero achar o I. E aí eu tenho que I é igual a montante dividido por capital elevado a 1 sobre N menos 1. Então, eu tenho aqui o I é igual ao montante dividido pelo capital elevado a IN menos 1. O que significa isso? Se a gente substituir as informações, nós temos um I, que ele vai ser igual a 1.159,74 dividido por 1.000, elevado, esse 1.000 é elevado a... Esse 1.159 dividido por 1.000, isso é elevado a 1 sobre N. Então, é 1 sobre o N, que é igual a 5 meses. Então, isso aqui vai ser igual a 0,2. E vou tirar menos 1. Com isso, eu vou encontrar um I igual a 3%, que é igual a 0,03. Então, o I é igual a 3% ao mês. Então, pelo regime composto, a taxa que transforma R$1.000 em 1.159,74 em 5 meses é igual a 3% ao mês. E agora, depois que nós fizemos isso aqui, né, que é decifrando essa taxa aqui, mostrando, né, como é que funciona aqui, nós vamos falar do decifrando o tempo. Né? E a decifrando o tempo quer dizer qual é a questão aí de como a gente encontrar o nosso N. E se encontrar o N ele é mais difícil. Por quê? Porque nós vamos ter que utilizar logaritmo. Tá? Então, o que vai ser? Eu tenho aqui que a fórmula é o N é igual a logaritmo neperiano de M sobre C, né? Ou seja, montante sobre capital, dividido pelo logaritmo neperiano de 1 mais I. Então, substituindo, eu vou ter aí logaritmo neperiano, né, de M sobre C, que vai ser logaritmo neperiano de 1,15974. Por quê? Porque eu tenho aí 159,74 dividido por 1.000, que vai dar 1,15974. E vou dividir isso pelo logaritmo neperiano de 1,03. Com isso, eu tenho um N aí de 0,148 dividido por 0,029. Então, eu tenho um N aqui de 5 meses. Então, tem que usar sim quando eu quero decifrar o N. Então, pelo regime composto, o tempo necessário para que o valor de R$1.000 seja transformado em 1.159,74, aplicado uma taxa de 3% ao mês, é igual a 5 meses. E aí, esse decifrando o tempo aqui, eu posso utilizar, né, os valores aqui que estão nas tabelas aqui. E em muitos casos, o que acontece? Em muitos casos eu posso
esbarrar em situações em que eu não tenha valores nas tabelas, tá? Então eu tenho assim, eu tenho n igual a 1, qual que é o logaritmo neperiano, n igual a 2, qual é o logaritmo neperiano, n 1.10, quanto que é o meu logaritmo neperiano, e assim por diante, tá? Só que eu tenho situações que eu posso encontrar que eu não tenha isso. Então, por exemplo, eu sei que o ln, então imagina só, esse ln aí de 1,15974, por exemplo. Esse ln de 1,15974, ele está entre o ln de 15 e o ln de 1,20, tá? Então eu sei que o ln de 1,15 é igual a 0,14, tá? E o ln de 1,20 é igual a 0,18. E aí eu quero saber qual que é o L de 1,15974. Eu sei que 1,15974 ele está entre 0,14 e 0,182. Então o que acontece? Olha só, eu tenho aqui um ln de 1,20, né? Um ln igual de 1,20 e um ln de 1,15 aqui. E eu tenho aqui, o que é um ln de 1,20? O ln de 1,20 é 0,182. O que é o ln de 1,15? É igual a 0,14. Ótimo. Então, aqui, entre o ln de 1,20 até o ln de 1,15, nós temos uma diferença de 0,05. E aqui embaixo, onde que eu tenho aqui entre 0,182 até 0,14, eu tenho uma diferença de 0,042. E aí eu quero saber o ln de 1,15974, que ele está entre esses dois números. Então eu quero saber aqui quanto que seria. Ou seja, daqui até, né, 1,15974 até 1,015, eu tenho que, se eu diminuir aqui, eu vou ter um valor de 0,00974. Com esse valor de 0,0974, que é essa diferença, e aqui embaixo, eu vou ter qual a diferença? Eu não sei. Eu tenho uma variação de x, que é o que eu estou procurando exatamente, esse x aqui. Então, na hora que eu for procurar esse x, eu vou passar para essa tela aqui, se eu pegar esse x aqui, o que vai acontecer? Ó, eu sei que enquanto aqui eu tenho uma diferença de, 0, aqui até aqui, eu tenho uma diferença de 0,05. Isso representa, ó, 0,05. Isso representa aqui embaixo, ó, 0,042. Do lado de cá, aqui 0,0094 representa quanto? Então é esse x que eu estou querendo aqui, tá? E aí eu vou colocar x, vai ser igual a 0,00974, que multiplica 0,042 dividido por 0,05. Então eu vou ter um x que é igual aí a 0,008182. Então, o ln de 1,15974 vai ser esse 0,14, que é do 15 aqui, mais o x. Então, vai ser igual a 0,008182. Então, quanto que vale o ln de 1,15974? Ele é igual a 0,148182. É assim que funciona. E o n aqui, então, quando eu tenho n de ln, né, e 1,15974 dividido pelo ln de 1,03, vamos agora pegar o outro, né? Nós queremos saber agora quanto que vale o ln de 1,03 e nós não temos na tabela. Então, como é que eu vou fazer? 1,03 está entre, né, dos números que eu tenho na tabela aí, o ln de 1 até o ln de 1,10. E aí, quanto que vale ln de 1? 0. Quanto que vale ln de 1,010? 0,0925. Então, eu tenho aqui, daqui até aqui, eu tenho uma diferença de 0,10. E agora, eu tenho essa diferença aqui, ó, 0,095 menos 0,0, eu vou ter 0,095. Tá? Então, assim, enquanto tem essa diferença aqui de 10, essa equivalência
é equivalente a 0,094 aqui. E agora, se eu pegar o ln de 1,03 e tirar do ln de 1, eu vou ter aqui uma diferença de 0,03. E aí, aqui embaixo, eu não sei, aqui é o meu x. Então, eu tenho aqui, na hora de fazer, ó, 0,10 é igual a 0,095 e 0,03 vai ser igual a quanto? Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui e eu vou encontrar o x igual a 0,0285. Então, eu vou pegar o meu número 0,00 mais 0,0285, então eu vou ter aqui meu ln de 1,03 é igual a 0,0285. Depois eu vou fazer o que? Eu vou pegar esse ln que eu encontrei e dividir por esse ln, ou seja, 0,1481 dividido por 0,085. Com isso, eu vou encontrar 5,19, que é o mais próximo que 5 meses. Tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma. É complicado? É bastante complicado fazer dessa forma, mas a forma manual é essa. Agora, por que isso importa na gestão pública? Tá? Então, por que o juro composto na gestão pública ela importa? Por quê? Porque, na verdade, nós trabalhamos com dívida pública, nós trabalhamos aí com contratos que são firmados, nós trabalhamos com alguns investimentos, algumas aplicações, nós trabalhamos com análise de projetos, né? E aí é necessário que a gente faça a avaliação do impacto real do tempo e dos juros sobre o orçamento público. Tá? Então a gente tem essa série de questões aqui, né, que a gente pergunta, para que a gente possa utilizar esse raciocínio dos juros compostos também na gestão pública. Então, com isso, nós terminamos essa parte, né, dentro de juros compostos. E aí, agora nós vamos também dar prosseguimento, ainda dentro desse bloco, né, com as nossas próximas aulas. E aí espero que vocês estejam gostando, né, e que vocês queiram continuar, né, assistindo os nossos vídeos aqui, certo?